Aula de ciências de hoje, tá certo? E o tema da aula de hoje é sobre a origem da espécie humana. Então, depois de a gente ter estudado e trabalhado com relação à origem e à evolução das outras espécies, por exemplo, como foi lá o grupo das plantas, que nós vimos que teve a sua origem lá no ambiente exclusivamente aquático, por meio das algas, e que acabaram passando por transformações até chegar nas plantas adaptadas a qualquer tipo de ambiente como nós conhecemos hoje. Nós trabalharemos aí com relação à questão da origem e da espécie humana. Eu fiz o conteúdo hoje da nossa aula por meio de slide, porque eu acho que acaba ficando mais fácil a gente entender e compreender o assunto, porque eu acabei colocando mais imagem, tá certo? Então fica mais viável, por exemplo, do que fazer por resuminho, igual eu acabei fazendo com os outros conteúdos que dava para fazer dessa forma. Aqui já acho que se fizer por resuminho fica uma aula extremamente cansativa porque é um conteúdo mais teórico, tá certo? Então vamos lá para a gente poder terminar o conteúdo e é isso aí. Bom, a evolução humana, então, a gente tem como definição que ela é a origem e a evolução do Homo sapiens, que por sinal acabei escrevendo ali Homo sapiens de maneira errada. Nós já estudamos e vimos que nome científico vem com o primeiro nome com letra maiúscula, até aí ok, segundo nome com letra minúscula, aí também ok, porém, como é nome científico, ou vai ter que estar sublinhado ou em itálico. Não fiz nenhuma das duas coisas na hora da prece de fazer o slide, está errado, tá bom? Se fosse uma provinha, inclusive a gente fez um simulado em que eu mandava vocês assinar, eu pedi para vocês, mandava, muito forte essa palavra, em que eu pedi para vocês assinalar qual era a forma correta que estava no nome científico, tá certo? Bom, voltando. Então, a evolução humana é a origem e a evolução do Homo sapiens como espécie distinta dos outros hominídeos, dos grandes macacos e dos mamíferos. Então, o que esse parágrafo nos traz de informação? Que a evolução humana, ela é uma origem, né, e a evolução do Homo sapiens que nós tivemos, só que essa espécie possui uma evolução diferente, por exemplo, dos grandes outros grupos como os hominídeos, que são os outros grupos de primatas, né, que são todos aqueles seres vivos que possuem 5 dedos, né? Dos grandes macacos e dos mamíferos. Então, a evolução humana ela tem como algo à parte com relação a esses outros animais, outros seres que possuem inclusive uma semelhança com o ser humano e que a gente vai acabar falando aí mais para frente, porque inclusive fiz uma perguntinha de levantamento e que acaba sendo curiosidade de muitos. Só para a gente se situar, então, os primeiros hominídeos a habitarem, a surgirem no nosso planeta, têm aí, em média, uma estimativa de 4,5 milhões de anos. Então, primeiros grupos de hominídeos, os primeiros grupos desse grupo taxonômico que acaba semelhando-se aí com o homem, né, pelo fato de ser um primata, foi por meio de 4,5 milhões de anos. Bom, antes da gente fazer aí o levantamento e entender a questão da evolução humana, a gente vai recordar aí a escala biológica humana por meio dos grupos taxonômicos que nós já estudamos, né? Os grupos taxonômicos são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, para a gente revisar, olha lá, o ser humano, então, ele entra no reino animalia porque ele não consegue produzir seu próprio alimento, depende de outros seres vivos, é pluricelular, né? São N características aqui. Filovertebrata, porque possui coluna vertebral, o que o torna vertebrado. Pertence à classe mamália, porque ele é mamífero. De ordem primata, porque possui os 5 dedos, tá certo? Família Hominidae, gênero Homo, de homem, e espécie Sapiens, no caso a espécie atual, porque é o homem pensante. Tá certo? Então, só para a gente recordar, se a gente fosse pegar o ser humano e colocasse ele no grupo taxonômico, seria dessa forma. Bom, outra classificação entre os primatas, né? Esses seres vivos que possuem 5 dedos, coluna vertebral, né?
quase que ereta, a gente acaba tendo aí dois grupos para classificar os primatas. O primeiro grupo ele é chamado de prosímios, que compreende todos os primatas de pequeno porte, tá certo? São os primatas menores, como no caso aí os lêmures e os társios, certo? Já os antropóides são os primatas maiores, né? Os primatas de grande porte, como o caso do gibão, do gorila e do ser humano. Então aqui eu acabei fazendo inclusive uma imagem para ficar mais fácil, entre o grupo dos prosímios e dos antropóides. Ambos são primatas, mas que acabam sendo destacados em dois grupos diferentes. Prosímios para os primatas de pequeno porte, como os társios, os lêmures e os lourices, que eu não coloquei lá, mas está aqui de exemplo. E os antropóides, que no caso aí entre o gorila, o ser humano, o orangotango, chimpanzé, gibão, todos os primatas de grande porte. Então toma cuidado, porque daqui já pode sair uma questão de simulado. O professor já pode perguntar assim, das opções abaixo, assinale, por exemplo, o tipo de primata que se encaixa nos prosímios. E aí colocar lá, gorila, ser humano, orangotango, gibão e um tarsus no meio, né? Vai ser o tarsus porque os prosímios são os de pequeno porte. Então, muito cuidado com isso. Bom, para a gente dar continuidade à nossa aula, a gente chega aqui numa pergunta que acaba despertando bastante curiosidade em todos, né? Muitas pessoas ainda, inclusive, fazem essa afirmação de forma muito errada ou equivocada. Então, eu espero que na videoaula de hoje isso fica bem compreensível por vocês, tá certo? A pergunta, então, que nos vem é a seguinte: o homem veio do macaco? Eu vou responder primeiro da forma que está aqui e depois eu vou explicar para vocês com as minhas palavras. Bom, o ser humano não veio do macaco. Quando dizemos que o ser humano veio do macaco, a ideia que se passa é que aquele macaquinho que vemos no zoológico, no parque, é o nosso ancestral. E não é nada disso. O que a evolução afirma é que é um ancestral comum, a partir de várias transformações que deram origem às diversas espécies de primatas. Então, pessoal, o que a gente pode dizer com relação a esse tipo de pergunta, né? O ser humano ele não veio do macaco, né? Para a gente compreender melhor o que está escrito nessa resposta aqui, pensa comigo. Se o homem tivesse vindo do macaco, o que teria que acontecer com o macaco? Ele teria que ter sido extinto, né? Se o macaco ele passa por transformações até chegar no ser humano, não tem o porquê existir macacos e humanos, né? Então a pergunta é a de forma negativa, que o ser humano não veio do macaco. O que ele possui é o que nós chamamos de ancestral comum. Então, macacos e ser humano, eles possuem características que lá atrás eles tinham em comum. Isso pode ser o quê? Pode ser um código genético, pode ser um formato de célula, alguma característica que fazia com que todos esses seres vivos tivessem a característica em comum. Por isso, então, nós dizemos que macacos e ser humano, eles possuem ancestral comum, e não que o homem veio do macaco, tá certo? Mais uma vez falando, se a gente dissesse que o homem veio do macaco, a gente teria que entender o seguinte, que então todos os macacos que estão aí no habitat, eles vão passar por transformações e vão se transformar em humano, e não é o que vai acontecer, né? Sempre vai ter os macacos e sempre vão ter os seres humanos. O que aconteceu é que lá atrás, muito tempo atrás, como aí aproximadamente 14 milhões de anos atrás, a 7 milhões de anos atrás, essas espécies tinham um ancestral comum, certo? Um ser vivo com características que foram atribuídas um pouco para cá, um pouco para essa espécie, 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 tá certo? Mas são espécies distintas, tá certo? Bom,
árvore evolutiva humana. Quais são as características que permitem a gente dizer aí que a gente pode classificar como ser humano? Então, a primeira classificação é o formato do maxilar, né? Onde contém os dentes aí que tem a capacidade, como já estudamos anteriormente também, e já vimos que é de cortar, triturar, mastigar os alimentos. O formato do maxilar permite a forma como o ser humano consegue se comunicar, né? Então aqui já falei o tipo de dentição, o tamanho dos ossos, né? Que são ossos bem distribuídos aí de acordo com cada função do nosso corpo, né? Os ossos que tendem a exercer mais movimento são ossos mais resistentes, como os ossos dos membros superiores, que são os braços, e dos membros inferiores, que são as pernas. O tamanho da caixa craniana, né? Que é uma caixa craniana aí com capacidade de proteger o nosso encéfalo, né? Contendo o cérebro, que é um órgão extremamente responsável por todos os órgãos, certo? Então, essas são as características para a árvore evolutiva humana. E agora nós falaremos aí sobre a escala evolutiva humana, sobre a evolução do homem. Então, o primeiro grupo a pertencer à escala evolutiva humana é o grupo dos Australopithecus, tá certo? Que viveu aproximadamente aí há 4 milhões de anos. Ele era bípede, então ele já conseguia usar os membros inferiores para poder se locomover, andava aí de 2 pernas, mas a locomoção ainda era um pouco bem arborícola, né? O que significa isso? Ele se movimentava através de galhos de árvore, tá certo? Media aí cerca de 1 metro e tinha um cérebro bem pequeno, uma mandíbula forte, os dentes grandes, que era aí o principal mecanismo dele de caça para poder se alimentar. O segundo grupo é o chamado Homo habilis, né? Que viveu aí há 2,5 milhões de anos, onde ele já passou a ganhar uma mandíbula mais curta, e nesse caso esse homem recebe esse nome de Homo habilis porque ele já possuía uma certa habilidade na confecção de ferramentas para a caça. Então ele já conseguia, por meio das pedras, fazer as suas ferramentas, e ele já sabia que através dessas ferramentas ele conseguiria caçar para poder obter o seu alimento. O terceiro grupo é o Homo erectus, né, que viveu há cerca de 1,6 milhões de anos, né, com caixa craniana mais ampla, vivia em grupos, confeccionava também ferramentas e já conseguia comunicar entre si, não por palavras, mas conseguia emitir gestos, né, sons do qual os outros indivíduos conseguiam compreender, e foi a partir do Homo erectus que o homem passou a aprender a usar o fogo, né? Uma coisa muito interessante a respeito do Homo erectus é que ele recebe o nome de erectus porque a gente já pode perceber que esse homem ele já consegue ter uma postura mais ereta da sua coluna vertebral, tá certo? O quarto grupo é o grupo dos Homo neanderthalensis, né? Ou Neanderthal, né? Que viveu cerca de 400 mil anos, né? Com uma estatura relativamente pequena, 1,65 m, mas já com um corpo robusto, né? Com um cérebro grande e hábil, onde ele caçava, também tinha habilidade com ferramentas em pedra e madeira. Então aqui nesse Homo neanderthal, o que a gente já pode perceber? Que embora uma estatura pequena, esse homem já tinha uma força maior para poder desempenhar aí um trabalho, né? Para poder conseguir construir a sua comunidade, né? Já tinha um cérebro grande, mais hábil para poder pensar, né? E também conseguiu ter aí uma habilidade até maior com relação à fabricação de ferramentas, conseguindo manusear pedras, madeiras, construir lanças, né? E se adaptar ao ambiente em que ele vivia. E por último, nós temos o grupo dos Homo sapiens, né? Nós temos o registro aí mais antigo, datado há 300 mil anos, de um fóssil de Homo sapiens, né? Então, provavelmente, a estimativa é de que o Homo sapiens ele apareceu por volta de 300 mil anos.
Bom, o Homo sapiens tem como característica principal a habilidade manual, uma boa comunicação. Nesse caso, o homem já pensa, raciocina, anda corretamente, a coluna vertebral é ereta, desenvolvimento do encéfalo, né, como cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, né, todos desenvolvidos, e possui a consciência da sua existência. Então ele já entende que ele faz parte desse mundo e quais as razões que faz com que ele precisa viver. Então ele já tem a consciência, por exemplo, de sentimentos, né? Pensamento com o próximo, né? Da sua família. Ou seja, é o homem mais adaptado a viver no ambiente em que nos encontramos, beleza? Foi o homem que acabou tendo aí uma maior desenvoltura para poder se adaptar também às mudanças no ambiente. Bom, nós falaremos agora a respeito da origem do ser humano moderno. Para a gente entender um pouquinho disso, nós teríamos que focar mais ou menos aqui, ó, por exemplo, na classificação em que nós tivemos com relação à escala evolutiva humana, a respeito das regiões em que eles foram habitando e ganhando espaço. Mas, como é aula de ciências, eu acabei não focando nessa questão geográfica, certo? Isso seria mais voltado para a aula de História e Geografia. Mas vou fazer um levantamentinho aqui para vocês para a gente entender com relação à origem do ser humano moderno. Então a gente tem uma hipótese multirregional, né, que acaba acreditando que várias etnias atuais seriam resultantes da evolução de diferentes espécies de população de Homo erectus que se encontrava na Europa e Ásia, que é considerado Velho Mundo, na Austrália e na África. Então, para a gente classificar e entender o porquê nós temos essa diversidade de etnias, né? Isso se deve lá no Homo erectus, onde existiam populações entre essas regiões. Na Europa e na Ásia, um grupo, na Austrália, outro grupo, na África, outro grupo. Como são regiões diferentes, com características climáticas diferentes, esses Homo erectus também possuíam aí características físicas diferentes. Isso faz, por exemplo, com que a gente consiga explicar o porquê as pessoas têm tonalidades de cor diferentes, né? Tipos de cabelos diferentes, cor dos olhos, né? Ou por que que isso muda, né? Porque isso está influenciado aí com o ambiente do qual ela viveu. Uma coisa que eu quero deixar muito bem explicadinho para vocês aqui nessa aula de hoje é a gente demistificar alguns conceitos que muitas vezes foram passados de forma muito errada, né? Por exemplo, a única raça que existe é a raça humana. Então é muito errado, por exemplo, e de forma inclusive preconceituosa, a gente atribuir a raça de alguém devido ao seu tom de cor de pele, certo? Então, raça só existe uma, que é a raça humana, certo? Depois, as características que são diferentes devido à região onde mora, os seus aspectos culturais ou biológicos, sua cultura, seus valores, a sua língua, né? Dialeto, como falam, as semelhanças físicas, entre outras diferenças, isso vai se enquadrar no que nós chamamos de etnias, tá certo? Então, toda essa hipótese multirregional, ela é resultado de diferentes populações que se encontram em diferentes regiões, né? Regiões que têm o seu clima diferente, né? Uma região acaba sendo mais fria, outra região acaba sendo mais quente, uma mais úmida, outra região de tempo mais seco, e isso faz com que o ser humano se adapte a essas regiões. Então, quero que vocês saiam dessa aula aprendendo hoje que a única raça existente para o ser humano é a própria raça humana, tá certo? Tom de pele, características culturais, língua, né? Regiões onde moram são denominados por etnias, tá certo? E assim faz com que todos nós vivamos muito bem, em harmonia, num planeta que é direito de todos, tá certo?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Encerro, então, meu conceito de evolução humana e a evolução dos seres vivos. E qualquer dúvida, estou disponível, tá certo? Uma boa aula para vocês, um abraço. Tchau, tchau.